algumas diferenças nos nossos dia a dia, né? É uma confusão aqui, outra confusão lá. É gente que pensa de um jeito, que briga com o outro, que pensa de outro. Ou seja, tem uma falta de entendimento entre as pessoas de maneira geral, né? Embora a gente saiba que isso não é com todo mundo. Inclusive, aqui no nosso planeta Terra, a maioria já está entendendo o caminho do progresso que a gente deve seguir. Mas tem uma minoria que faz uma bagunça danada. Então, nós estamos vivendo essa meio que bagunça do nosso planeta, né? E isso, dizem os espíritos, tem uma justificativa. Que nós estamos passando numa transição. É uma época que nós estamos deixando de ser planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Nós estamos dando um salto de qualidade, né, aqui nas coisas que acontecem no nosso planeta. Mas essa transição, ela marca exatamente essa confusão e os espíritos explicam por quê. Porque tem alguns de nós que não concorda de fazer o bem, continua querendo fazer o mal, continua querendo levar vantagem em cima do outro, continua desrespeitando as leis, né? Então, esses daí não querem que a Terra evolua. E eles causam toda essa confusão que a gente está vendo ali. Então, dizem os espíritos que isso é natural de acontecer, essa confusão, nessa passagem, né, de categoria do nosso planeta. Kardec diz que a gente tem 5 categorias de planeta. O primeiro deles é o planeta primitivo, é o mais atrasado, né? O planeta primitivo, os habitantes dele, mesmo que já tenha a condição que chama-se de reino nominal, já são pessoas, mas numa condição muito atrasada. O próprio corpo físico das pessoas desse planeta é mais animal do que propriamente esse desenho que a gente conhece aqui hoje, né? Embrutecido. É aquele planeta primitivo é onde as pessoas, né, bem atrasadas, têm que pegar pau para matar bicho e comer cru. Não tem nem roda, nem fogo, não tem nada. É um planeta bem complicado, né? Que são chamados de primitivos. Essa é a primeira categoria. A segunda é a nossa, provas de expiação. Nesse planeta, nós já temos uma certa evolução material e espiritual, né? Mas ainda no nosso planeta, o mal predomina. Tem mais gente fazendo mal, né? Em termos de generalidade, né? Do que o bem propriamente dito. E aí, provas de expiações. Então, nós estamos expiando faltas passadas, de encarnações anteriores, e fazendo provas de coisas que a gente já aprendeu, a gente passa a situação ali para ver se aprendeu aquilo mesmo. Né? Nem tudo, nem toda dificuldade que a gente passa hoje é uma expiação. Às vezes a gente passa uma dificuldade para ver se a gente aprendeu aqui. Então, é chamado de prova. A gente não está devendo alguma coisa que está passando por aquilo ali, mas é um processo de aprendizado. Por isso que o nosso planeta tem essas duas classificações, né? Provas, onde a gente está aprendendo coisas novas, às vezes com alguma dificuldade, e expiações, que a gente está pagando de encarnações anteriores. Então, é a segunda categoria, primitivo, provas e expiações. Tem uma terceira categoria, que nós estamos passando para ela, que é chamada de planeta de regeneração. Aí, o bem vai predominar. Vai existir mal ainda, mas numa condição bem inferior em quantidade, né? E as pessoas, como a maioria está fazendo bem, vai até entender aquilo e ajudar aquele irmão que ainda está equivocado, né? Uma quarta categoria, planetas felizes. Não precisa mais de reencarnação. A gente já vive nesses planetas que ele está lá, em perispírito. Não precisa mais de corpo material, não. Então, já é um outro tipo de evolução, bem mais acima da gente,
né? Chamados planetas felizes, quarta categoria. E a quinta e última são os chamados planetas celestes. Ali só vive Jesus, vários Jesus, vamos dizer assim, espíritos da mais alta envergadura, né? Então, nós estamos na segunda categoria, provas e expiações, passando para a terceira, regeneração. Agora, essa transição tem uma série de fatos que vão acontecer, estão acontecendo também, já aconteceram alguns, que vão nos levar até lá, e é o que a gente vai ver nessa fala de hoje. Tudo que a gente falar aqui de informação estão nesses livros que eu vou citar. E eu vou citar porque, se os irmãos quiserem mais detalhes, mais aprofundamento, que a gente numa fala mais breve não tem condição de abarcar tudo, né? Então, são os livros do Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo Franco. Um deles se chama, exatamente o título da palestra, Transição Planetária, do ano de 2010. O outro, também do Manuel Filomeno de Miranda, Amanhecer de uma Nova Era, foi publicado em 2012. O terceiro, Perturbações Espirituais, de 2015. Esses três livros, ainda mais, No Rumo do Mundo de Regeneração, de 2020. São 4 livros do Manuel Filomeno de Miranda, com psicografia do Divaldo Franco. Além desses livros, nós vamos abordar também algumas informações do livro da Sueli Caldas Schubert, né? Que se chama Nas Fronteiras da Nova Era. Então, são esses 5 livros, aí mais um, que chama Terra, um Mundo de Regeneração e Você, né? Que é do Alírio Cerqueira Filho, que é da Federação Espírita do Mato Grosso. Então, esses livros estão ali com todos esses detalhes que a gente vai falar um pouquinho deles aqui, né? E a gente começa lembrando que essa transição que nós estamos passando hoje, que já vem de algum tempo, ela já foi anunciada desde muitos milênios atrás. Lá mesmo em Moisés já tinha alguma sinalização de que haveria algum problema na frente, que a gente iria passar por esses problemas para a gente poder evoluir. Mas a gente nem vai citar essas citações mais antigas. Nós vamos pegar de Jesus para cá. O Evangelho de Jesus já tem lá, né, uma série de informações que falam exatamente desse momento que nós estamos passando. Isso dito há 2000 anos atrás, né? De modo que um dos livros, né, do Evangelho, que é o Novo Testamento, né? Novo Testamento são alguns livros, né? Dos 4 evangelistas, né? Mateus, o Marcos, depois veio um que escreveu depois de Jesus, que não conviveu com Jesus, que é o Lucas, que era um médico, né? 100 e tantos anos depois, ele escreveu um outro, o 4º evangelho. Então, tem esses 4 livros dos evangelistas e mais o Apocalipse. O João escreveu o Apocalipse e também o Evangelho, né? Então, são esses 5 livros que é a base de tudo que Jesus falou, que se chama Novo Testamento. Então, um desses 5 livros é exatamente o Apocalipse, que fala de tudo isso aí, que já aconteceu algumas coisas e outras estão acontecendo. Por exemplo, o Apocalipse do João, lá quando Jesus ainda estava entre nós, né, que o João escreveu, previa a queda do Império Romano. Jesus estava ali no ano 33, né, quando ele foi crucificado. Então, o Império, na época, comandava o mundo, a grande parte do mundo, quase a totalidade, era o Império Romano, né? Então, era um império forte que as pessoas pensavam assim, uma coisa tão grande, tão forte, tão poderosa, isso não acaba nunca. E acabou, né? Então, tudo de poder na Terra é passageiro. Mas lá no ano 33, porque o Império Romano caiu no ano 476.
quase 5 séculos depois de Jesus. Mas caiu, e foi previsto lá no Apocalipse do João. Outra coisa que o Apocalipse do João previu, as duas grandes guerras mundiais que nós vivemos no século passado, né? A Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, e a Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945. Foi previsto no Apocalipse. Está tudo registradinho lá, né? De modo que, além desses fatos, que já aconteceram e tem outros, também está ali registrado coisas que vão acontecer ainda, né? De modo que no Evangelho de Jesus, com os 4 evangelistas, mais ainda o Apocalipse, tudo isso já foi previsto. Apocalipse, nós citamos esses fatos, já foram previstos e já aconteceram. Vou citar um outro fato aqui, esse está no Evangelho, né, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Esses 3 evangelistas registraram a mesma coisa, porque cada um deles registrou tudo a mesma coisa, né? Só que um com as palavras de cada um. Então, se eles viram Jesus fazer uma cura aqui, o Mateus falou da cura, o Lucas falou da cura, o Marcos falou da cura. A mesma coisa. Só que cada um com as suas palavras, né? E teve um fato que está nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos lembrar, para citar aqui, né, só Mateus. Está lá no capítulo 24, itens 1 a 14. Esse fato é o seguinte: Jesus estava com os apóstolos saindo do grande templo de Jerusalém. Templo gigantesco, né? Muito bem estruturado. Tem um pedacinho dele que sobrou. O Muro das Lamentações, os irmãos devem ter visto na televisão, ou alguns até eventualmente foi lá, que é em Jerusalém. É onde tem aquele muro cheio de pedra que coloca recadinho nas frestas das pedras, né? Pedidos, né? E eles ficam lá em frente da pedra, assim, os judeus, né? Com aqueles bonezinhos, fazendo reverência. Esse muro, chamado de Muro das Lamentações, é o que sobrou, um pedacinho desse templo magnífico que existiu na época de Jesus. E aí, Jesus estava saindo com os apóstolos desse templo, e os apóstolos começaram a comentar: mas esse templo é maravilhoso, mas que fortaleza, olha essas pedras imensas, de toneladas cada uma, todas bem ajustadas. Aí Jesus ouvindo aqueles comentários a respeito daquele templo magnífico, né? Aí Jesus virou para eles, está lá no versículo 2 do capítulo 24 de Mateus, e disse assim: em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Alguns séculos depois, o templo foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra. Sobre esse pedacinho de muro, né? É uma coisa que Jesus já anunciou também muito tempo antes de acontecer. Então, continua lá, né? Jesus, né, falando desse fato ali, deles conversando na porta do templo, né? Haveremos de ouvir falar de guerra. Esse pedacinho nós vamos relembrar ele mais na frente aqui. Havereis de ouvir falar de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Haverá também falar de pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Na época de Jesus, antes do ano 33 ainda, né? Que Jesus pregou entre 30 e 33, né? Então, tanto antes aí até da crucificação de Jesus. E ele complementa a fala lá de Jesus. Aquele, entretanto, que perseverar até o fim, será salvo. Então chegará o fim. Aí as pessoas interpretam que é o fim do mundo, mas não é não, né? Os Espíritos nos explicam, né, que todas essas coisas que Jesus anunciou que iriam acontecer, vêm acontecendo através dos milênios, né? E acontecendo assim de maneira tão um pouco mais intensa nos dias de hoje. A gente vai relatar aqui alguma coisa. E aí,
Jesus disse assim, né? Então, aquele que perseverar, quer dizer, aquele que permanecer fazendo bem, vai ficar na terra, de regeneração. Mas aquele que fizer o mal para simplesmente o mal, pelo mal mesmo, esse vai ser tirado daqui. Nós vamos ver em detalhe um pouquinho mais na frente. E aí, esse fim não é o fim do mundo. É o fim de uma era, dessa era de provas e expiações, para uma nova era, que é a era de regeneração. Então, nós temos essa faixa de transição entre um tipo de planeta e outro. Né? E isso Jesus já disse lá, conversando com os apóstolos. Aí será o fim de uma era. E aquele que perseverar será salvo, permanecerá na terra. Aqueles que não serão convidados a se retirar. Né? O Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 18, é o último capítulo da Gênesis, ele diz assim, que tudo que é material, né, no caso aqui, a Terra, né, tudo que existe aqui de material, está submetido à lei do progresso. Se nós verificarmos, né, os corpos humanos, como eu dizia lá do mundo primitivo ainda, eles evoluíram. Eram animais praticamente, éramos, né? Nós viemos de lá. Hoje nós já temos essa forma. Então, evoluímos materialmente na forma física. Né? Os próprios movimentos da Terra, eles foram se amenizando. Né? Nós tivemos várias eras com dificuldades enormes, né? de clima, de extinção de espécies, né? Extinção dos dinossauros, por exemplo. A Terra já passou por muitos cataclismos mais pesados, mas ela está se estabilizando. Ainda não estabilizou, não, ainda falta alguma coisa. E ao lado dessa, vamos dizer assim, desse aumento, né, de, de, do lado material, né, do progresso do lado material, também tem um progresso espiritual. Quanto mais atrasado o planeta, ele evolui mais rápido, entre aspas. Tudo em evolução é lento, né? Mas evolui mais rápido a parte material do que a parte espiritual. As pessoas não estão ligadas lá mais lá atrás em coisas de espírito, não conhecem isso. À medida que a gente foi evoluindo, a gente foi tendo, né? Veio Jesus, trouxe o Evangelho, já deu um rumo diferente para a nossa vida, veio Kardec e assim por diante, tantos luminares, né? Trazendo informações para a gente poder avançar na parte espiritual também. Então, esses dois progressos, material e espiritual, diz lá o Kardec que eles caminham lado a lado. Às vezes o material vai mais rapidinho, às vezes o espiritual dá uma avançadinha, o material mais, e nós vamos passar na parte de regeneração, onde o espiritual vai ficar na frente. Ele vai ser mais rápido. Né? De modo que o que o Kardec resume lá no final do capítulo 18, lá na Gênesis, ele diz assim, ó, resta aos habitantes da Terra, nós todos, né, um grande progresso que nós temos que realizar, para a gente passar para esse planeta melhor. Né? Que ele diz o seguinte, que é fazer reinar entre nós três coisas importantes. Ele diz caridade, fraternidade, solidariedade. Né? Então, nós não temos isso implantado no planeta Terra hoje. Algumas pessoas são solidárias, fraternas, praticam a caridade, mas a maioria ainda não. Os espíritos dizem que hoje, na Terra de provas e expiações, a maioria é espírito que faz o mal. A maioria. A minoria vai quietinha ali, fazendo o que tem que fazer, vamos evoluindo, e as coisas boas também acontecem. Né? Mas a maioria ainda não está nesse patamar, não. De modo que o Kardec fala também lá, que a Terra, de tempos em tempos, ela passa por um período de maior progresso, né? Que ela dá uma avançada mais rápido, digamos assim. Nós estamos nesse processo
de passar de prova de expiação para regeneração, onde fatos estão acontecendo e vão acontecer ainda de uma maneira mais intensa, para a gente passar mais rápido por provas de expiação, de provas de expiações para regeneração, né? Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele fala uma coisa muito importante que aconteceu há muitos milênios atrás aqui na Terra e que, de certa forma, está acontecendo hoje também. O que aconteceu há milênios atrás? E milênios que eu digo, quando a Terra era primitiva, ainda com os corpos quase animalizados, né? Matando a pau para comer cru o bicho, né? Então, a gente estava bem atrás mesmo. Não é assim, no Egito. O Egito é 4.000 anos, 6.000 anos. É coisa recente, se for ver a evolução, que é muito lenta e demorada, né? Então, há milênios atrás, como estava a Terra? Planeta primitivo. Os animais que já tinham passado para a categoria de pessoas, de gente, né? Essa passagem de animal, que nós viemos do reino, nós já fomos minerais, vegetais e animais. E hoje nós estamos no reino que se chama hominimal, dos homens, né? Pessoas. Então, essa transição entre o animal, que é a última camada da evolução mais primitiva, para a pessoa, tem uma diferença só, em um primeiro momento. Essa diferença, inclusive, a ciência não descobriu, que a ciência admite que nós viemos dos animais. Isso é fato, a ciência oficial admite assim, como o espiritismo também explica, né? Só que quando a gente, né, está passando ali daquela fase de animal mesmo para a pessoa, a ciência não consegue fazer um elo entre esse animal e essa pessoa que está começando a evoluir como pessoa, né? Todas as evoluções materiais dos animais, a ciência já descobriu. Ela tem todo o caminho de evolução dos corpos. Tudo. Da Charles Darwin, né? Tantos cientistas já mostraram isso tudo aí. Mas essa parte de passar de bicho para gente, a ciência não descobriu. Ela chama isso de elo perdido. Como se fosse uma corrente cheia de elos, né? Todos os elos dos animaizinhos que vão crescendo, ela tem todo esse caminhamento. Quando chega nesse pulo, ela não tem. Por quê? Os espíritos explicam que esse elo foi feito no plano espiritual. Então, aquele princípio inteligente, que não se chama de espírito ou perispírito ou alma do animal, chama-se princípio inteligente. Para passar para espírito, foi feito, é uma espécie, vamos dizer assim, de cirurgia feita no plano espiritual, que os espíritos não explicam, deve ser algo bem complexo, que a gente não tem condição de entender ainda. Mas vamos supor que seja uma cirurgia, implantou uma coisa no cérebro lá, do princípio inteligente, ele passou a ter o quê? Diferença do animal? Razão. Começou a ter razão. Aí ele começa a assumir responsabilidades gradativo, devagarinho, à medida que ele vai evoluindo, porque ele já tem um raciocínio que o animal não tem. A gente já tem o raciocínio contínuo, que a gente chama. O animal tem flashes, ele não tem raciocínio contínuo. Então, isso foi feito no plano espiritual. E toda essa evolução, né, ela aconteceu aqui na Terra primitiva, e quando os primeiros homens, ainda com cara de animal, passaram a habitar a Terra, aconteceu um fato que Emmanuel conta lá no A Caminho da Luz. Foram vários espíritos que foram trazidos de um outro planeta para cá, né? E Emmanuel até dá um nome, ele diz que é a constelação de Capela. Capela é uma estrela, como nosso Sol é uma estrela. O que caracteriza uma estrela? Ela emite luz própria. O Sol tem luz, não tem? Basta ele pintar lá que a luz aí tomou conta do pedaço, né? Então, a estrela tem luz. Então, lá, há milênios atrás, lá nessa estrela de Capela,
as estrelas têm planetas que rodam em torno do planeta, do Sol, não tem? O nosso Sol aqui, o que que roda em torno? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, então, são planetas ao redor do Sol, não é assim? Capela era uma estrela, tinha vários planetas em torno de Capela, rodando lá como tem até hoje. Só que naquela época, há milênios atrás, tinha um dos planetas que girava em torno dessa estrela, chamada Capela, que estava exatamente na fase que nós estamos hoje, passando de provas e expiações para regeneração. E tinha uma turminha da pesada lá, que estava atrapalhando o planeta de progredir, como tem uma turminha atrapalhando aqui. Né? O que os espíritos fizeram? Bom, nós não podemos deixar que um planeta que chegou, que amadureceu, digamos assim, para passar por uma fase melhor, ele não passe porque tem uma turma que não quer, está atrapalhando, está atrasando tudo. Então, o que, que eles fizeram? Tiraram essa turma da pesadinha de lá, trouxeram para a Terra, para encarnar aqui. E prosseguir a evolução deles aqui. Agora, imagina vocês uma coisa. Imagina nós, hoje, de computador, foguete já foi em Marte, nós já mandamos foguete para fotografar Saturno, Júpiter, milhões de quilômetros daqui. Nós já temos uma tecnologia bem avançada, em termos, tem muito mais avançado. Mas nós avançamos bem. Inteligência artificial, né? Várias coisas que a gente já adquiriu. O pessoal de Capela, que veio para cá, há milênios atrás, estava nessa fase, tinha esse conhecimento. Agora, imagina a gente encarnar num corpo de quase um animal, sem nada, sem roda, sem fogo, sem nada. Que provação, né? Mas também aprontaram tanto que tiveram que ser tirados de lá. Só que daí teve duas coisas boas. A primeira, quando eles começaram a reencarnar aqui, eles até melhoraram a forma física das pessoas. O perispírito não é a forma do corpo. Então, eles trouxeram uma forma mais bonitinha. Aí começaram a influenciar a biologia aqui do nosso planeta. Ela foi dando um avanço mais rápido, os corpos ficaram mais finos. Né? Vocês já repararam uma coisa? Que a gente tem muita coisa, a gente não para pensar. Né? Já repararam na nossa mão? A nossa mão faz coisas que nenhum ser faz. Tal o nível de sutileza de evolução que a gente tem nesse membro chamado mão. A gente consegue fazer pinturas, né? Das pessoas, né? Consegue fazer coisas maravilhosas com a cirurgia. Olha o que a mão faz, né? Só a nossa estrutura, né, física que tem essa possibilidade. Tem lá os bichos, eles pegam, os macacos pegam e tal, mas eles não têm a destreza que a gente tem, a finura dos movimentos, né? Então, isso, esse pessoal de Capela começou a trazer para os bichos, quase, né? Quando eles começaram a encarnar aqui. Então, começou a haver um avanço na forma física. Outra coisa boa, eles trouxeram na memória espiritual tudo que eles conheciam. Aí as invenções começaram a aparecer. Roda, utilizar o fogo, fazer uma arma. Eles já tinham isso. Eles conheciam, estavam como a gente é hoje. Então, eles começaram a passar o conhecimento deles, os terráqueos antigos, né? A maioria de nós é terráqueo antigo, a gente evoluiu aqui, a partir dos animais aqui dentro da Terra. E aí começou a melhorar a parte material. E, ao mesmo tempo, eles liberaram o planeta lá para ele evoluir, ele passou para a regeneração. E aqui, além dos avanços materiais, né, a forma física, as invenções, né, que eles foram trazendo, eles foram também pagando as suas vidas. Dizem os espíritos que a maioria esmagadora deles já cumpriram aqui o degredo que eles vieram trazer de lá para cá, obrigatoriamente, que não conseguiam acompanhar, tem que sair. Já voltaram para a Capela, que lá, atualmente, deve ser até um planeta além de regeneração. Deve ser um planeta feliz, por exemplo, que é a quarta categoria. A evolução não parou lá, né?
Então, a gente tem essa questão da ajuda, né? Que as humanidades de um planeta ajudam a outra, complementam e tal, e assim por diante, né? De modo que a contribuição, né, desses habitantes de Capela que já retornaram, né, aqui para o nosso planeta foi muito importante. De uma sacudida, né, mais rápida. E sempre que a gente fala evolução, essa palavra rápida, são milênios, né? Mas às vezes vamos falar, ia demorar 50 milênios para a gente ter essa forma aqui. Como eles vieram, em 5, 6 milênios resolveu. Então, deu uma alavancada, né? E agora nós estamos passando, né, por essa fase que nem lá em Capela passou, e vamos ter o mesmo acontecimento aqui. Aqueles de nós que insistir no mal vai ser levado para encarnar em corpos de quase animais em planetas primitivos. Então, é muito esperto aquele que faz o bem, né? Está lá até no Evangelho, né? Os mansos herdarão a terra. Herdarão mesmo de ficar aqui. Os, os que não são mansos, né, os agitados, vão sair. A espiritualidade está no comando, né? Que agora a gente já chegou num ponto que a gente já poderia pensar em ser planeta de regeneração. Mas tem algumas coisas para arrumar ainda, né? A Sueli Schubert, no livro que eu citei até no começo, que chama Fronteiras na Nova Era, ela relata um fato interessante que aconteceu com um espírita muito importante, né, aqui de Juiz de Fora. Alguns já devem ter ouvido falar dele, o Isaltino da Silveira. Seu Isaltino, que a gente falava, né? Ele fez muita coisa no movimento espírita aqui. Uma das coisas, não só ele, mas junto com Edson Mega, com outros espíritos, né, que vieram juntos para fazer isso na nossa cidade, eles que inventaram, digamos assim, a evangelização da criança no Brasil. E daqui, de Juiz de Fora, foi levado para a FEB essa ideia, esses estudos, né, conforme tinha que ser, e a FEB espalhou no país. Então, a gente vê que são espíritos que vieram com uma missão importante. E o Isaltino, ele tinha o hábito de visitar o Chico. Então, ele ia, o Chico, na época, isso aqui se passou, segundo a Sueli, no ano de 1951. Então, ele tinha o hábito de visitar o Chico. Chico, nessa época, morava em Pedro Leopoldo. Hoje é na Grande Belo Horizonte, né? Uma das cidades ali da região metropolitana, pertinho de Belo Horizonte. E foi lá visitar o Chico. E na hora que ele estava conversando com o Chico, o Emanuel se comunicou ali com o Isaltino na frente do Chico. Porque estava ali vendo um assunto semelhante a esse que nós estamos conversando aqui, e que então o Emanuel, incorporado no Chico, disse para o Isaltino: ó, está lá assim, ó, eu quero pegar a frase que ele citou, está lá no livro da Sueli, está assim, ó, os portões do umbral estão sendo gradativamente abertos, ou seja, tinha gente retida lá no umbral, que não podia encarnar, estava proibido. Mas estão sendo gradativamente abertos para uma multidão de espíritos que lá estavam retidos e que vão reencarnar aos poucos como última chance de permanecer na Terra. Explicam os espíritos que esses espíritos retidos no umbral sem autorização para encarnar é que foi feito de propósito para quê? Para o Evangelho de Jesus avançar e não ser tão atrapalhado. E foi muito atrapalhado, mesmo, mas uma turma grande ficou lá presa para que o Evangelho conseguisse avançar, né? A gente, por exemplo, a Igreja Católica, ela reteve o Evangelho. E ela veio, apesar que nós vamos ver algumas coisas aqui erradas que foram feitas através do tempo, mas ela
trouxe o evangelho para os nossos dias. E esse avanço do evangelho, ele, quando estava mais estabilizado, já tinha doutrina espírita, 1958, né? 100 anos já depois do livro dos Espíritos. Então, nós já estávamos na parte religiosa com mais conhecimentos, né? Já estava mais entranhado nas pessoas a parte religiosa. Aí eles começaram a liberar o pessoal do umbral que estava preso. Por isso que a gente está vendo essa confusão aí. São espíritos, né? Segundo fala lá o Hermínio de Miranda, né? Nesse livro aqui, Candeias na Noite Escura. Eu até anotei aqui, que foi depois que eu fiz o estudo, né, que eu li esse livro, ele diz assim, ó, o fantástico crescimento populacional da Terra convoca esse final dos tempos, lembra que Jesus falou, no final do tempo? Essa transição. Bilhões de espíritos que vagavam pelas paragens infelizes do mundo espiritual para reencarnar. Então, igualzinho disse o Emmanuel para o Isaltino, né, com o Chico Xavier incorporado ali. Aí ele continua. Daí, o que nós vemos hoje? Drogas que são instrumentos de fuga para essas pessoas que não querem encarar a evolução. Então, vão para as drogas, achando que vai resolver o problema. Não vai agravar, né? E ele complementa, nada de temores, o mesmo Deus de amor que nos trouxe até aqui, vai continuar conosco. Mas nós estamos vivendo essa fase de turbulência. Estamos tendo muita turbulência. E se a gente notar, logo depois que o Chico disse isso, no Manuel Frisaltino, em 1958, o que a gente viu daqui para frente? Drogas, liberdade em excesso, ninguém tinha mais parâmetro para as coisas, começaram a aparecer aqueles festivais malucos, é dali para cá. Antes, não tinha coisa de droga do jeito que tomou conta do mundo. Foi dali para cá. Então, esse pessoal de última chance, alguns, segundo o Bezerra de Menezes, alguns desses já foram liberados, vieram, reencarnaram umas 2, 3 vezes, né? Vamos dizer assim, com vidas curtas até, porque quem exagera em droga, em crime, acaba desencarnando cedo, a gente sabe disso. Reencarna de novo, vamos lá nas chance, né? Então, que alguns desses não vão encarnar mais. Já estão retidos de novo no plano espiritual, e diz o Bezerra, até alguns revoltados que querem reencarnar, mas não podem mais. E segundo Manuel Filomeno de Miranda, naquele que eu citei, esse pessoal já está sendo levado para o planeta primitivo. Então, já estão levando embora o pessoal que não quer encarar a evolução espiritual, né? Para liberar a Terra, né? Para ela evoluir, passar para a regeneração. Então, essa situação mostra para a gente que nós estamos passando num momento de certa urgência para que a gente, né, resolva nossas situações, as nossas pendências, que a gente olhe mais intensamente para o lado da fraternidade, da bondade, né? A relação com os nossos irmãos de maneira mais tranquila. Isso é que vai ser necessário para a gente permanecer na Terra. E não adianta fingir, né? Ou a gente faz naturalmente, né? Incorpora isso que os espíritos observam, para a gente poder ficar aqui, né? Então, os espíritos colocam por que está acontecendo toda essa confusão? Só por uma razão. Porque a grande parte dos homens, das pessoas, não estão seguindo o Evangelho de Jesus. É só isso. Bem simples. Não tem coisas mirabolantes, né? O Evangelho é uma coisa tão simples. Então, quem segue o Evangelho, se a maioria de nós estivéssemos seguindo o Evangelho de Jesus, a gente já estava num patamar melhor, né? Mas, por enquanto, é o que a gente está vivendo aí.
né? É, lembra, lá no comecinho, que eu falei que estava lá em Mateus, que disse, olha, nós vereis falar de guerra, de pestes, de terremotos em vários lugares, está lá em Jesus, no Evangelho. E isso tem acontecido. E o Manuel Filomeno de Miranda, naqueles livros que eu citei, um deles é todo dedicado, inteirinho, um dos livros, é, naquele tsunami que houve no Oceano Índico, em 2004, né? Foi 2004. O que é um tsunami? Tsunami é um maremoto. O que é um maremoto? É um terremoto dentro do mar, né? E o que o terremoto faz dentro do mar? Você tem o fundo do mar assim, você tem uma rachadura, uma mão para a outra aqui, uma rachadura. O do mar está lá. De repente, o que é um terremoto? As placas se movem, faz isso, né? De repente, uma placa desce, repentinamente. O que acontece com a água? Vocês já fizeram a mão dando um balde d'água e empurrou? Empurra para todo lado? Não é assim? Então, quando faz isso no fundo do mar, ó, pum, a onda sobe. Aí se gera uma tsunami, que é uma onda muito alta, né? Então, essa onda de 30 metros de altura, um prédio de 10 andares, chegou na praia. A Indonésia foi o que mais sofreu. Foram 15 países que tiveram essas ondas nas suas praias, né? E desencarnou ali muita gente ao mesmo tempo. No caso da Indonésia, foram 230 mil pessoas instantaneamente desencarnadas. Essa onda gigante chegou. E umas outras tantas, milhares, desencarnaram depois. Por falta de assistência, estava tudo destruído. Como é que eu vou atender não sei quem que não está longe lá e todo mundo precisando? Não dava para atender todo mundo no mesmo momento, mesmo com a ajuda internacional. Então, morreram vários. Depois, doenças. Morreram mais outros tantos. Fome. A economia se estabilizou. Então, foi um desencarne em massa, né? 230 mil pessoas de assim, instantaneamente, e mais outras tantas depois. Aí, o Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte, que esse acontecimento, né, tem como objetivo fazer a humanidade progredir mais rápido. E ele diz que nesse monte de gente que desencarnou, que teria ali vários que aqueles que vão ser retidos de novo no umbral para tirar daqui. Muitos, nem todos, né, que desencarnaram têm esse objetivo. Alguns desencarnaram expiando faltas de encarnações passadas, né? Mas ele diz que grande parte é para ser retido de novo no umbral. Outro acontecimento, Jesus diz, eu irei falar de terremotos em vários lugares. Em 2011 teve outro no Japão, né? Também com tsunamis, aqueles carros tudo batendo, os prédios tudo sendo boiando, indo embora e morreram ali. 18.500 mortos instantaneamente. Tantos outros de doença depois, problemas na economia e assim por diante. Muitos deles retidos no umbral hoje. Se é que já não foram tirados daqui para planetas inferiores. Disse lá Jesus também, eu verei falar de peste. E a nossa pandemia? Né? Quantos desencarnaram na pandemia? 15 milhões de pessoas em um ano. Isso é 65 vezes mais mortes do que o grande tsunami de 2004, que foram 230 mil pessoas. 65 vezes. 15 milhões de pessoas. A parte dessas vão ser retidas em umbral. Algumas estão resgatando débitos e permanecerão na Terra regeneradas. Então, esses grandes acontecimentos, diz lá o nosso momento de Miranda, que eles são indicativos de que nós estamos passando esse momento mais intenso de modificação do nosso planeta. Né? Agora, a gente falou aqui de coisa ruim até agora, né? É de carne em massa, é terremoto, é maremoto,
peste, doença, tal, tal, tal. Isso é um fato, nós vivemos e sabemos que isso está acontecendo mesmo. Mas tem um lado bom, que a espiritualidade maior não nos abandonou nesse processo, continua conosco. Vocês lembram que eu falei que teve o pessoal de capela que veio para cá e ajudou a gente a evoluir? Atualmente, segundo lá o Manuel Filomeno de Miranda, está reencarnando aqui na Terra milhões, ele disse milhões de espíritos, vindo de uma estrela, né, que se chama Alcíone. Essa estrela tem vários planetas em torno dela, praticamente todos os planetas felinos ou celestes, já nas últimas categorias de evolução. Então, esses espíritos evoluídos lá se predispuseram, eles não estão devendo mais nada, mas se dispuseram a reencarnar aqui na Terra para ajudar a gente a evoluir agora mais na parte espiritual. Né? Então, o Emmanuel Filomeno de Miranda, ele diz que ele cita até 2 desses encarnes que já estão acontecendo, vários, mas ele cita 2 em Belo Horizonte, que espíritos altamente evoluídos, encarnando, para quê? Para ajudar a gente, pelo exemplo que eles vão dar, pelas coisas que eles vão fazer, pela vibração positiva que eles estão trazendo, para o nosso planeta dar uma equilibrada, tem essa parte ruim toda acontecendo, é necessário, disse Jesus que era necessário para passar essa fase. Né? Mas nós não estamos sozinhos, e tem vindo esses luminares da espiritualidade para nos ajudar, milhões deles. Também falam os espíritos que vão reencarnar na Terra vários espíritos que já tiveram. Eu desliguei. Por que você fez isso? Engraçado, está desligado. Bom, então, vários espíritos estão vindo para nos ajudar, né? E trazendo essas vibrações boas para acrescentar na nossa psicosfera aqui da Terra, que está meio pesada. Né? E eles dizem que os que evoluíram aqui conosco, mas que são espíritos evoluídos, vão reencarnar de novo. Por exemplo, Francisco de Assis vai reencarnar outra vez, Emmanuel já reencarnou no interior de São Paulo, isso os espíritos nos informam. Eles não falam quem é, onde é, não, isso não. Mas já dão essas notícias. É um Platão, um Sócrates, vão reencarnar esse pessoal de espiritualidade, todo aqui da Terra mesmo, né? E mais esses que estão vindo de fora. E aí, que o Bezerra de Menezes, ele fala que a gente pode fazer toda a diferença, principalmente nós espíritas, Bezerra de Menezes chama bem atenção desse lado. Nós espíritas sabemos de tudo isso que vai acontecer, sabemos da necessidade. Qual religião que fala provas, expiações, regeneração? Só o espírito. E a gente entende essa confusão toda que está passando, que é necessário para a gente passar para uma categoria do planeta melhor, mais evoluído. Né? E o Bezerra de Menezes diz o seguinte, que como esses grandes espíritos estão reencarnando aqui, os luminares da própria Terra que estão retornando, o que eles trazem de mais intenso para nós? Vibrações positivas. Aí o Bezerra convoca a gente. Vamos fazer a nossa parte. Vamos vibrar positivamente também. Né? Tem uma autora brasileira, né, desencarnada, que é a Coralina, né, que é uma poetisa fantástica. Ela diz o seguinte, bondade também se aprende. Então vamos aprender a ser bom. Né? Então o Bezerra ele é bem enfático nesse ponto de dizer que a gente tem esse compromisso, nós espíritos, nessa transição. Vibrar positivamente. Às vezes a gente diz, né, numa reunião mediúnica, numa reunião pública, ou numa reunião da evangelização, da mocidade, essas preces que a gente possa fazer, né, em benefício também do nosso planeta. Boas vibrações para a gente poder passar essa fase, né? E Bezerra ainda lembra uma outra íntima coisa.
Se a gente, na nossa grande parte das pessoas, conseguir isso, a gente pode até alterar dificuldades que teríamos que passar, não vamos precisar passar, porque a gente já entendeu que o negócio é ser bom, e a gente mudando as nossas vibrações, a gente vai até evitar acontecimentos ruins como esse que a gente viu, a gente pode sair desses maus acontecimentos, né? E para a gente encerrar, uma frase do apóstolo João, ela resume bem essa coisa de ter que tirar da terra, levar para o planeta primitivo, como já foi feito no passado aqui. Ele diz assim, ó, o espírito vai para onde o chama o cumprimento da lei. Se ele deve, ele vai para o lugar que ele tem que pagar. Isso é fatal. E se ele não deve, ele vai herdar a terra, né? Ou a gente não vai assim, passou para a reencarnação, hoje nós somos espíritos evoluídos. Não, nós vamos ter nossas dificuldades ainda. Mas a gente vai estar, né, vivendo as nossas dificuldades, resgatando as nossas faltas do passado, de uma maneira muito mais tranquila, com pessoas ajudando, todo mundo se apoiando, ninguém agredindo o outro, pelo contrário. Então, nós vamos ter um planeta muito melhor, né? Então, que Deus nos ajude, que a gente possa conseguir, né, manter a nossa vibração mais equilibrada para a gente permanecer na Terra, né? E aqueles que insistem, né, no mal pelo mal, conforme dizem nossos amigos espirituais, infelizmente vão ter que sair daqui, né? Não que os espíritos não queiram que eles permaneçam, eles é que não querem, é diferente, né? Então, agradeço a paciência dos nossos irmãos e Jesus nos abençoe a todos. Obrigado.